O atraso no plantio do algodão em Mato Grosso pode comprometer a produtividade e dificultar o controle de pragas, principalmente o bicudo. Nós vamos mostrar ainda como está a incidência da mosca branca nas lavouras de soja. E no norte do estado, o impacto do tempo na fruticultura. Nossa equipe visitou uma comunidade rural e conferiu as dificuldades enfrentadas pelos produtores. É agora no MT Rural. Muito bom dia, seja bem-vindo ao MT Rural, que começa falando sobre os prejuízos que as mudanças no tempo trouxeram para assentados que dependem da agricultura familiar em Cláudia, lá no norte do estado. Um bom dia a todos. São pequenos produtores que vivem do plantio de hortifruti grangeiros. Alguns tiveram problemas no final do ano passado com a seca e agora, nessa época, acabam perdendo parte da produção por causa do excesso de chuva. Seu José tem 82 anos e muita disposição. Cuida sozinho deste sítio de 15 hectares no município de Cláudia. Aqui o foco é a produção de abacaxi pérola, mas a última colheita não foi das melhores. Esperava tirar cerca de 8.000 abacaxis em janeiro, mas perdeu 30% devido à seca no final do ano passado. E a fruta que sai do campo está assim, bem pequena. Para diminuir o prejuízo, não teve outro jeito. Precisou reajustar os preços. Agora eu vou fazer os grandes a 2 e o mais pequeno 1,50. É numa média assim, você entendeu? Eu vendia 1,50 os grandes e vendia o pequeno R$1. No sítio vizinho, o tempo também causou perdas. Primeiro faltou chuva. Depois ela veio em excesso. A área de melancia foi a mais comprometida. Eu plantei no mês de novembro, começo de novembro, que teria que ter plantado em outubro já para... Aí até perdi parte da plantio, tive que replantar, né? Na época da produção mesmo choveu demais, né? Daí ela melou, que eles falam, né? Aí enferruja muito e perde, não dá uma produção de qualidade. Cada perda pesa no bolso, mas não é apenas da porteira para dentro que a interferência do regime de chuvas gera problemas. Tudo o que é produzido nos sítios é vendido em cidades próximas. E para tirar os produtos da comunidade com uma estrada assim, não é nada fácil. O produto sofre na viagem com a qualidade muito inferior que podia chegar, né? Situação que aumenta a dificuldade em meio a um cenário que já é complicado, com combustível e energia elétrica pesando mais no bolso. Segundo os produtores, os custos subiram em média 30%. A adubação, a semente e tudo está caro demais, já por causa do combustível e tudo que subiu, né? Os fretes ficam caros. Aí fica muito difícil a gente ter um lucro que compensa, né? Tu ia gastando mais que o seu Alfonso já prepara a terra para plantar melancias novamente. Desta vez com uma expectativa de que o tempo ajude. Lá para a semana que vem a outra já começa a plantar, né? Para lá até final de abril já estou colhendo a próxima colheita, né? O governo do estado sancionou o decreto que regulamenta o cadastro ambiental rural e implanta o programa de regularização ambiental em Mato Grosso. Alguns pontos causaram estranheza entre os produtores rurais. Um deles trata da limpeza e reforma de pastagens. A partir de agora, para roçar a área ou retirar plantas invasoras em regeneração natural, será preciso pedir autorização para a Secretaria de Meio Ambiente. Desde 2014, esta exigência estava suspensa. Em nota, a Acrimate lamentou a atitude do governo, que não teria chamado o setor produtivo para debater o assunto e considerou a decisão um retrocesso. A secretária adjunta de Meio Ambiente do Estado, Elaine Corsini, explicou os motivos da alteração. Infelizmente, esse dispositivo legal estava sendo utilizado de forma inadequada. Ele estava sendo utilizado para promover desmatamento ilegal e não reforma de pastagem efetivamente. Então, no sentido de coibir o desmatamento ilegal, esse dispositivo foi alterado. Nós vamos regulamentar como que isso deve ser solicitado para a SEMA de uma forma online mais rápida, mas é necessário que ele apresente essa solicitação. E no próximo programa a gente traz todos os detalhes deste novo decreto.
Mudando de assunto agora, a produção mundial de soja deve ser um pouco maior do que a prevista em janeiro. A estimativa é do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que divulgou esta semana seu novo relatório. De acordo com o USDA, o mundo deve colher mais de 320 milhões de toneladas de soja nesta safra, quase 1,5 milhão de toneladas a mais que o volume projetado em janeiro. A diferença, basicamente, vem de uma projeção mais otimista para as lavouras plantadas na Argentina. Para o Brasil, o departamento manteve a estimativa em 100 milhões de toneladas do grão. O USDA também revisou para cima as apostas para o milho, 970 milhões de toneladas, 2 milhões a mais que no relatório anterior. Ainda assim, a produção mundial deve ficar bem abaixo da colhida na última safra, com queda de quase 4%. Para o Brasil, o terceiro maior produtor do cereal no mundo, o departamento aponta a produção de 84 milhões de toneladas, 1 milhão de toneladas a menos que há um ano. Bom, e estes números divulgados pelo USDA não provocaram mudanças no mercado da soja. Nesta semana, os preços permaneceram estáveis. Em Ipiranga do Norte, a saca é negociada por R$ 59,00, R$ 61,20 em Sapezal e R$ 67,00 em Rondonópolis. E depois do intervalo tem o mercado do boi gordo e as orientações dos pesquisadores sobre a adubação do solo e rotação de culturas. Continue com a gente. MT Rural de volta com o mercado do boi gordo, que nesta semana registrou pequenas oscilações. Em Vila Rica, a arroba vale R$ 129,50. Passa de R$ 130 em Pontes e Lacerda e caiu um pouco em Água Boa, fechando em R$ 133,72. E a pecuária registrou aumento no abate de fêmeas em janeiro. Confira esta e outras notícias da semana. Será realizado nesta terça-feira o segundo leilão de venda de milho dos estoques públicos. A Conab vai ofertar cerca de 150 mil toneladas do produto, que será destinado a criadores de aves, suínos e bovinos, além de cooperativas e fábricas de ração animal. O produto está estocado em armazéns de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O preço de venda ainda não foi divulgado, o que deve ocorrer nesta segunda-feira. Já a data limite para o pagamento é o dia 23 de fevereiro. Em janeiro foi registrado um aumento no abate de bovinos em Mato Grosso. Foram cerca de 413 mil cabeças, quase 7% a mais que em dezembro do ano passado. O abate de fêmeas registrou uma grande elevação, 26%. A justificativa seria uma estratégia do período. Geralmente, no começo do ano, os pecuaristas descartam parte das matrizes que não produziram bezerros, já que o custo para mantê-las no rebanho é alto. 2 acidentes envolveram aviões agrícolas em Mato Grosso na última semana. Em Paranatinga, a aeronave pilotada por Geber Mira teria perdido a sustentação e caiu. O piloto de 34 anos, que fazia aplicação de agrotóxico em uma lavoura, morreu na hora. E em Barra do Garças, o engenheiro agrônomo Ivaldo Alves de Barros, de 33 anos, foi atingido por uma hélice do avião. Ele fazia o abastecimento da aeronave e teria saído pelo lado errado. Hora de olhar a nossa agenda de eventos ligados ao campo. Tem o início de mais uma temporada do programa Mutirão Rural, que este ano deve passar por 52 municípios, levando serviços e cidadania para mais de 17 mil pessoas. Confira. O primeiro mutirão de 2016 será na comunidade Cabeceira dos Alferes, em Acorizal, nesta terça-feira. Entre os serviços oferecidos estão os atendimentos na área de saúde e confecção de documentos. Os moradores poderão participar ainda de oficinas como o aproveitamento de alimentos e a manutenção de tratores agrícolas. Além de Acorizal, o mutirão vai passar por Rosário Oeste, Chapada dos Guimarães, Nossa Senhora do Livramento e Poconé, até o dia 20, no próximo sábado. E na região leste tem treinamento em Nova Chavantina nos dias 16 e 17, terça e quarta, sobre como conseguir recursos para o financiamento de ações que reduzem as emissões de carbono. A capacitação sobre o plano ABC é direcionada a técnicos, projetistas e extensionistas rurais. Eles vão receber orientações de como elaborar projetos que diminuam a emissão de carbono em áreas de pecuária e agricultura.
Até que ponto a sucessão de culturas consegue garantir bons desempenhos? Qual a melhor estratégia na hora de usar calcário em campos de produção já consolidados? Respostas que os especialistas buscam com anos de pesquisa e que foram apresentadas em um dia de campo no sul do estado. Já virou tradição, depois da safra de soja, entra a de milho. Um cronograma seguido à risca em muitas fazendas que colhem as vantagens de eliminar a monocultura. O enriquecimento do solo é um dos benefícios, segundo este pesquisador. Durante 8 anos, ele analisou áreas experimentais com manejos diferentes. Nós identificamos o seguinte, que até o 6º ano, um monocultivo de soja, ele ainda se manteve um bom teto produtivo. A partir disso, entrou em total declínio. Por que entrou em declínio? Porque falta palhada. Então é um tratamento que o solo está pobre, a gente fala um solo morto. Nestas amostras, dá para ver bem a diferença. Aqui, a terra é mais seca porque foi retirada de uma área cultivada apenas com soja. Onde o milho foi incorporado, a palhada garantiu mais resíduos. E nesta última, onde a braquiária também foi inserida no sistema, a condição biológica é ainda melhor. O sistema radicular de uma braquiária implantada após soja, com 90 dias que ela fica, ela atinge 2,20 metros de profundidade no solo. Isso eu estou falando nessa condição, um solo com muita argila. Isso contribui para toda a parte de estruturação do solo, dar vida ao solo, reciclagem de potássio, então é uma ferramenta importante. Ou seja, manter por um longo tempo apenas a dobradinha soja-milho pode não ser a melhor estratégia. A rotação de culturas ao pé da letra seria o melhor caminho. A braquiária não é adotada por muitos porque alguns têm medo que ela acaba multiplicando algumas pragas de solo, por exemplo o nematóide. Mas se a gente colocar na balança, o real efeito positivo dela é muito maior do que o seu malefício. O agricultor Odílio Balbinotti, que planta 60 mil hectares de soja em Alto Garças, concorda. É um momento o sistema começa a estressar e você precisa de novo buscar sustentabilidade. E o agricultor acho que está vendo isso, então ele é um novo patamar, entende? É um novo salto para chegar num outro patamar. Então a fase da soja-milho trouxe muito benefício, sustentou economicamente e agora ele vai fazer a sustentabilidade usando outras culturas. Outro alerta dos especialistas é para a correção do solo. Eles avaliaram a importância da calagem. O uso do calcário ajuda as plantas na busca por mais nutrientes e melhora o aproveitamento da água e dos fertilizantes jogados na lavoura. Por 4 anos, os pesquisadores da Fundação Mato Grosso conduziram os experimentos no sistema soja e milho safrinha. E nesse tempo todo, descobriram que deixar de fazer a calagem no solo num talhão de soja como este, por exemplo, interfere sim na produtividade. Se você não aplicar calcário, ao longo do tempo, nós perdemos em torno de 4 a 5 sacas por ano. Então, em 4 safras, vai dar o quê? 16 sacas a 20 sacas a menos. Então, é uma influência quanto que a acidez interfere na produtividade final e na rentabilidade do produtor. E a maneira de como e quanto calcário aplicar em áreas que já são cultivadas há vários anos é motivo de dúvida no campo. A mudança é entender, nós estamos em um processo de transição entre o modelo que nós tínhamos, que é pouca palhada nas nossas lavouras, com muito revolvimento, para um modelo que tem mais palha, mais raiz, mais ciclagem de nutrientes, uma cobertura, ou seja, se vocês olharem no solo, nós já temos uma cobertura do solo. Isso muda a dinâmica de tudo. Tem uma nova realidade e muda a dinâmica da calagem, inclusive. Estamos na metade de fevereiro e ainda tem agricultor plantando algodão. A gente explica as consequências desse atraso daqui a pouco, depois do intervalo. O Senar tem 239 cursos previstos só para o mês de fevereiro. 33 deles começam amanhã. São treinamentos direcionados para diferentes áreas, desde a administração rural até manejo agrícola e pecuário. Veja só. A semana começa com planejamento e desenvolvimento de piscicultura em Água Boa, na região leste do estado. O curso vai até a sexta-feira.
E em Colniza tem curso para pequenos produtores rurais na área de apicultura, com o desenvolvimento da técnica de produção de abelhas rainhas. Este treinamento começa nesta segunda e vai até a quinta-feira. Outras informações estão disponíveis nos sindicatos rurais de cada município. Nosso assunto agora é o algodão. O plantio que preferencialmente deveria ter sido concluído em janeiro ainda não acabou. O ritmo é o mais lento das últimas safras. E eu visitei a região de Campo Verde. Por lá tem agricultor que ainda vai plantar nos próximos dias. Um dos reflexos pode ser a queda da produtividade e ainda o aumento das pragas nas lavouras. Os últimos dias foram de chuva e plantadeiras na lavoura, na fazenda do seu Valtair Vez, em Campo Verde, sudeste de Mato Grosso. Ele está terminando de fazer o plantio dos 650 hectares que destinou ao algodão. Na verdade, o agricultor tinha o planejamento de terminar tudo ainda em janeiro, mas não foi possível. Não temos o que fazer. Esse ano, com o atraso das chuvas, em 15 dias praticamente no plantio de soja, acabou atrasando o plantio de algodão. Nossa previsão inicial era acabar até o dia 28, 30 de janeiro o plantio de algodão. Na região de Campo Verde, onde nesta safra devem ser cultivados cerca de 85 mil hectares de algodão, muitos produtores avançaram o plantio pelo mês de fevereiro. Normalmente aqui em Campo Verde, na região de Campo Verde, a gente procura plantar o algodão safrinha dentro do mês de janeiro. A gente fala aí na ordem de 35%, chegando até 40% de algodão que pode avançar o mês de fevereiro. E tem aquela que vai avançar demais o mês de fevereiro, né? Nós vamos ter algodão plantado aí até após o dia 15 de fevereiro, que acaba sendo um risco por causa da questão climática. Não tinha como mudar, porque o custo da lavoura de algodão é muito alto. Então você já estava com adubo comprado, sementes, inseticida defensivo. É difícil, tem que plantar mesmo arriscando perder alguma coisa por falta de chuva no final. O risco é faltar chuva quando a planta estiver no enchimento da pluma. Basicamente, o algodoeiro tem 3 etapas de desenvolvimento das maçãs. As mais próximas ao solo são do baixeiro. No centro ficam as de meio e acima as maçãs de ponteiro. As últimas podem não ter a produtividade esperada, caso falte chuva depois de maio. A gente depende de manejo, mudança de manejo, para não correr o risco de perder maçã do ponteiro. Tem que ser bastante incisivo nessa formação de carga na região de baixo, do meio, para que você não corra tanto risco de depender do ponteiro. O que automaticamente precisa de clima, de chuva, para poder se formar. Além de afetar a produtividade, o plantio estendido do algodão dificulta o controle de pragas, principalmente o bicudo. Isso porque durante meses a região vai ter lavouras em diferentes estágios. Quando a colheita começar nessa área, por exemplo, lá por meados de junho, outras ainda levarão de 30 a 50 dias para serem colhidas. Você pode conviver com o bicudo aí por um período até mais alongado, uma vez que você vai ter algodão plantado no início de janeiro e vai ter algodão plantado até meados de fevereiro, né? Então acaba sendo um ambiente que ele só muda de lugares e vai sobrevivendo, e isso aí interfere diretamente no custo de produção. Nas áreas que foram plantadas no começo de janeiro, o controle de pragas como a mosca branca já começou. Já para o bicudo, a previsão é de que sejam necessárias mais aplicações de defensivos. Seu Valtair fez 14 aplicações específicas para o bicudo na safra passada. E nesta já imagina que terá mais gastos. Está quase se tornando inviável o algodão na região de Campo Verde pela quantidade de aplicação para bicudo. Se continuar crescendo do jeito que está, eu acho que vai inviabilizar. Agora vai depender da venda. Tem que vender no mínimo a R$80 a arroba, senão fica inviável. Pois é, a gente viu que mesmo no algodão novo já é alta a incidência de mosca branca. A praga é velha conhecida dos agricultores e em algumas áreas de soja deve provocar a perda de até 10 sacas por hectare. Elas são pequenininhas, quase não dá para ver, mas é só sacudir as folhas para elas voarem. A presença das moscas brancas nas lavouras está mais intensa. O agricultor Marciano Ossani que o diga. Na fazenda dele, em Campo Novo do Parecis, os 830 hectares de soja foram atingidos. Esse ano a pressão está sendo maior, haja vista que as propriedades vizinhas, a grande parte já colheram a soja que eles tinham,
E aí automaticamente a mosca branca procura o hospedeiro, que vai ser a plantação nossa, que é um soja mais tardio um pouco, e a gente não colheu ainda. A condição do tempo é apontada como um dos motivos para a maior incidência da praga. Clima seco e alta temperatura, isso favoreceu muito o aparecimento dessa praga, que está se tornando uma das pragas mais importantes hoje para a agricultura. O inseto pode transmitir viroses para as plantas, mas o maior problema ocorre antes da praga se tornar adulta, quando ainda está em fase de ninfa. Aqui nesta folha, cada pontinho é uma ninfa que também se alimenta sugando a seiva. E durante este processo pode favorecer a formação de um fungo conhecido como fumagina. Uma secreção açucarada que a ninfa solta, pegando nas folhas do bacheiro, e é causada a fumagina, impossibilitando de a planta fazer a fotossíntese, vindo a sua morte antecipada. A folha com fumagina fica de que jeito? Ela fica escura, né, com uma coloração escura, tipo uma fumaça por cima da folha. Apesar de pequena, a mosca branca pode causar um grande estrago. Em casos extremos, chega a comprometer em até 80% a produtividade das plantas. Por isso é importante monitorar sempre a lavoura. E no caso de grandes infestações, como acontece na fazenda do Marciano, reforçar o uso de inseticida. Aplicação semanal, né? E inclusive alguns talhões aumentou até as aplicações em até 3 vezes. Quem também está preocupado com a presença da mosca branca é o agricultor Márcio Cunha. Ele plantou 500 hectares de soja em Tangará da Serra. Metade da lavoura foi atingida. O reflexo deve aparecer na hora da colheita. Você acredita que você vai estar colhendo aí quantas sacas por hectare a partir da próxima semana? 55, 60 sacas aí. Enquanto que se a praga não tivesse incidido da forma como incidiu, você colheria quanto? Até uns 65 sacas. O agricultor ainda teve que gastar mais para fazer o controle da praga. Para você ter uma ideia, cada aplicação custa em média R$ 80 por hectare. E ele está tendo que fazer várias aplicações. Aplicava em torno de 18 a 20 dias, né? Aí hoje está aplicando com 8, 10 dias entrando de novo na aplicação. Tá difícil, porque não está tendo produto, tem muito pouco produto no mercado, né? Então está sendo bem corrido para poder achar o produto hoje. E o MT Rural de hoje fica por aqui. Uma semana produtiva a todos. Até domingo que vem. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Tchau!